Fala galera, nerdos e nerdas, principalmente aí aquela galerinha mais anos 90 tipo eu, que tá animado ou não com as notícias aí sobre o relançamento aí dos clássicos combates Marvel vs DC, né? Então, eu em velocidade recorde, terminei de ler a Wizard número 6, né? E vim logo para número 7 dentro de 2 semanas. Então vamos falar sobre isso, né? Sobre essa época aí, entre os anos 80 e 90, né? Finalzinho dos 70 também, que teve os combates, né? Entre essa galera aí, que são heróis, mas acabam tretando um pouquinho para depois se unir contra as vilanias. E o grande negócio mesmo foi aí o Marvel vs DC e depois o Amálgama, né? Que na número 6 eles já trataram um pouco. Então agora vamos aprofundar o assunto. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Little Tom. Este é o canal Little Tom Nerd. E você pode ajudar curtindo, comentando, compartilhando, acionando o sininho, espalhando aí a palavra de Little Tom. Então vamos dar uma olhada aqui nesta Wizard, número 7, né? De fevereiro de 97. Traz alguns temas interessantes aqui também, além do Marvel vs DC. Mudança visual aí no Super. Só para começar, eu acho o visual muito foda, muito legal, é o do Ron Frenz, mesmo cara que fez o visual do uniforme negro do Aranha. Então acho bem massa aqui o design. E aqui embaixo mostra outros momentos em que o design do uniforme dele foi modificado. Agora sim, realmente não é o Super, né? É um super-herói elétrico aí, legal e tal, mas não é o Super não. Aqui uma notícia, uma fake news da época sobre o fechamento da editora Abril. Aqui um pouco do que aconteceu com a Marvel, né? Porque que acabou vendendo direitos aí à torta e à direito, né? Por isso que hoje em dia tem aquela confusão também de X-Men com a Fox, Homem-Aranha com a Sony, né? Bem que pelo menos a parte da Fox já foi resolvida, né? Com a compra pela Disney. Uma equipe de folga aqui do Flash. Notícias sobre o Bond saindo da Image, voltando a ficar solo. Crossover de X-Men e Wildcats. Crossover aqui do Hulk contra o Pete. Eu não sei se chegou a rolar mesmo esse crossover. Eu ainda quero falar para vocês sobre o Pete, que eu li. Achei uma leitura legal, né? Principalmente bem desenhada, mas também zoada. Interessante, divertida. Mas não durou muito. Crossover de Superman e do Madman, que parece que não foi concluído. E começamos no papo sério, Guerra dos Mundos, Marvel vs DC. Aquela capa ali é do Bart Sears, né? A capa lá de fora mesmo. Essa aqui eu não sei quem é o pintor. Então aqui os editores, né? O editor da DC, o Mike Carlin, e o editor da Marvel, o Mark Gruenwald, conversando aqui sobre como seriam, né, os combates e tudo. E alguns já eram carta marcada, né? Eles já sabiam quem que ia ganhar. E teve o lance do voto do público, né? Que eles mesmos discordavam de algumas coisas que eles sabiam que iam dar, como é a grande polêmica, né, Wolverine versus Lobo, né, que o Wolverine não tinha a menor condição de ganhar do Lobo, mas no fim das contas, por voto popular, ele acabou ganhando, né? Então estão aqui alguns dos principais combates. Outros combates do Marvel vs DC, eles ficam ali ao fundo, a gente não vê muito, né? Eu acho que eu não tenho mais a Marvel vs DC, queria até recuperar para depois mostrar para vocês. E aqui a versão brazuca da coisa, né, onde a gente tem o Mário Barroso, que era o editor da DC. Aí a gente tem o Cláudio Carina como o editor do Conan e o Marco Moretti, né, como editor da Marvel, fazendo uma versão brazuca aqui da treta. Pintores de quadrinhos, Scott Hampton e George Pratt. Os caras que, pelo menos nessa época aqui, eles diziam que não tinham intenção de mudar. O estilo deles é pintar, né, em tela, papel e tal. Não sei se hoje em dia eles estão modernizados. Geração X, que, assim, é um conceito batido, mas tem uns visuais interessantes, né? Tipo assim, a renovação dos X-Men, mais do mesmo. Mas na frente tem até uma coluna falando sobre isso. Anos Terríveis. Aqui foi a primeira vez que eu vi falar nesse livro Sedução do Inocente, né? Do Dr. Frederick Wertham, que parece que era um psicólogo até competente. Era um cara alemão que acabou indo morar nos Estados Unidos antes ali do período dos nazis, né?
E aí ele ficou vendo chifre em cabeça de cavalo sobre os quadrinhos, né? Então vocês podem imaginar o que é que o cara tá vendo aqui, né? No ombro desse homem aqui, ó. O deltoide aqui do cara, né? Aí tem uma sombra aqui, né? Da definição da musculatura, e o cara não tá imaginando que tá vendo um priquito aqui. É muita secura, talvez, muita falta de mulher, né? O cara ficar vendo coisas assim aonde não tem. Aqui também foi barrado. Então pegou principalmente a EC Comics, né, a EC, que publicava quadrinhos de crime e terror, e as outras editoras foram meio covardes, né? Elas deixaram o cara lá da EC se lascar sozinho e eles se adaptaram ao código, né, para sobreviver. Não tem heroísmo nas editoras de herói não, cara. Bonecos do Batman. Mangá, primeira vez que eu li alguma coisa do Scott McCloud, é que ele tem a trilogia dos livros de Desvendando, Reinventando e Desenhando quadrinhos, que também são bem legais. Ele é o autor o escultor, né? Mas eu gostei mais dele como teórico de quadrinhos do que ele como autor de quadrinhos no escritor, né? Aqui tem algumas bobagens erradas, né? Naquela época o pessoal ainda estava descobrindo, né? Tipo assim, dizer que o anime vem primeiro e o mangá vem depois, na maioria das vezes, sendo que não é o caso. É o contrário. Elenco 7, tem alguns bem escolhidos aqui, ó. Espartano, achei ótimo aqui com o Landry. Perfeito aqui, o bandoleiro com o Brad Pitt. Esse aqui nunca nem vi. Ali podia ser. Acho interessante que eles botam muita fé aqui na época na Industrial Light and Magic, né? Que era a empresa lá do George Lucas para fazer efeitos. Esse aqui ficaria foda com a voz desse cara aqui. Essa menina aqui do Drácula também daria certo para fazer a Tapestry. Tem um nome ridículo em português, tapeçaria. Olha o nome da vilã. Influência dos cinemas no quadrinho e vice-versa. O Frank Miller influenciando Robocop e vice-versa. Torpedo, que eu não fazia a menor ideia do que era Torpedo. Vim descobrir, acho que ano passado, há uns 2 anos atrás. Essa conversa aqui sobre qual é o melhor surfista é clássica, também bem conhecida desse filme. Galera aí do Barrados no Shopping, que só tem o nome de Barrados porque tem a Brenda, né, do Barrados no Baile. Greg Capullo ensinando você a desenhar monstros. Um concurso aí. Cavaleiro das Trevas ia fazer 10 anos. É o tema da Wizard número 8. Desenhos dos leitores. Dicas do ciberespaço. Legal que eles explicam aqui o que é um modem. O que é BPS, não sei o que. Tudo novidade, né, pra gente naquele tempo. Aqui o Jota falando sobre o Geração X, né? Que as histórias são chatas, modorrentas, não acontece muita coisa e os poderes são simplesmente recalchutados de outros mutantes, como por exemplo ele compara a Jubileu com a Dinamite, né, que é basicamente a mesma coisa, faz bombinhas de luz, que já é uma mudança um pouco assim, ou nem tão mudança assim do poder da Cristal. O Câmara, que faz a mesma coisa do Bishop, a diferença é que o Câmara tem o peito rasgado, o Derme, que é só uma pele velha esticada, tipo um homem borracha com um homem elástico. Então, o Jota destroçou aí o Geração X. Maurício falando que não tinha ideia para escrever uma noite. Fanzines, tem 2 ou 3 fanzines aqui de Fortaleza, o P1 e o Money Comics, né, do Daniel Brandão, JJ Marreiro. E o terceiro membro, que agora me faltou o nome, Geraldo Borges, Ave Maria, não posso esquecer a trindade aqui. Arquivo X, Tracker News eu não li. Wizard falando um pouco sobre videogame, bem superficialmente. Agora um jogo aqui de um desenho bonito, pai. Também uma bunda desse tamanho aqui, assim pra gente ver, acaba se interessa, né? Filme do Spawn. Aqui eles botam a maior fé, de novo, botando a maior fé na Industrial Light and Magic pra fazer os efeitos e tal. E os efeitos do Spawn, até pra aquele tempo, não são essas coisas todas não, viu? O desenho foi melhor, pelo menos a primeira temporada. A segunda temporada eles inventaram uma história nova lá que não tinha a ver com os quadrinhos, eu não curti. Nós robôs falando sobre Terminator, né, Exterminador e Robocop. Jukebox, essa Jukebox aqui ficou massa. Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Cães de Aluguel, Balada do Pistoleiro, Pulp Fiction e Drink no Inferno. Que bons filmes pra gente ver e ouvir as musguinhas. Pistas do mês, dessa vez teve mais editoras mandando. Então aqui era a época de Druna, época que o Batman voltou, né, depois da queda do morcego. Gen 3 ali pelo número 5. Dragon também com bundas apelativas pra gente comprar a revista.
X-Men na época do número 100, eu comprei essa daqui justamente para conhecer o Geração X, né? Eu já era super fã do Gen 13 e queria conhecer, né? Ver se a outra aqui era interessante, mas eu não passei dessa número 100, não. 10 mais ridículos. Acho que esse daqui então é bom, perto de alguns que tem por aí. Então, cara de skate, uma minhoca, um macaco detetive, o carro do Aranha. Não sei pra que diabo é que o Aranha quer um carro pra andar nos prédios. Se ele quisesse um carro pro Peter Parker, eu não digo nada. Esse vilão é pai demais. Um cara que só tem poder de esticar as pernas, Ave Maria. Ridículo. Starro, que depois até que tentaram transformar em alguma coisa mais legal, né? Um cara que come qualquer coisa. Jesus com outro nome e um cabeça de porco aí. Desenho do John Byrne. Vamos ver quem eram os melhores aqui, segundo a votação dos leitores, nesse mês de fevereiro. Então, posição 1, Spawn, 2, X-Men, aí 3, Gen 13, 4, Wildcat, 5, Wolverine, 6, outro X-Men, 7, Aranha, 8, Batman, 9, Cyberforce e 10, Super. Melhores escritores: Claremont, dos X-Men, Frank Miller, Peter David, do Hulk, Neil Gaiman, Alan Moore, Scott Lobdell, dos X-Men, acho que eu posso ter lido uma ou duas histórias desse cara, Chuck Dixon, acho que aqui é o Fabio Nicieza, né, que escrevia X-Men, Wolverine, Cal Kesel escrevia Superboy, Kurt Busiek, do Marvels. Sei como é que a galera deixou o Kurt Busiek lá atrás desse jeito. É muito menino voltando. Aqui, Jim Lee em primeiro lugar nos desenhistas, Todd McFarlane em segundo, Mark Silvestre em terceiro, Deodato quarto, Scott Campbell quinto, Greg Capullo em sexto, ó, o Alex Ross, sétima posição. E botaram dois que cara de um é o cu do outro aqui, né? Que é o Roger Cruz e o Joe Madureira, né? Que o Roger Cruz ele achava legal o estilo do Madureira e, digamos assim, homenageou o cara, mas o Madureira não gostou, né? E o Adam Kubert, que eu sempre achei o irmão dele melhor do que ele, o Andy Kubert, né? O Adam Kubert era o desenhista do Wolverine e o Andy do X-Men. Aqui mais uma vez um guia de preços da Super Aventuras Marvel, que estava chegando ao seu último número, né? O número 176. Essa daqui eu tive, consegui vender por um preço bem legal, número 1. Aí você teve muito, foi Demolidor, né? Demolidor foi o carro-chefe aí principal, mas também teve Conan, Luke Cage, X-Men durante uns 2 anos, pelo que eles contam aqui, junto com o Demolidor eram os carros-chefe da revista, até os X-Men ganharam a revista própria. Um pouco de Conan, né? Como eu já disse lá no início. A maioria das capas aqui eles destacaram o Demolidor, né? Que o Longshot, que não deixa de ser X-Men, né? Justiceiro também fez bastante. Um pouco de Tropa Alpha e no final o Adam Warlock. E essa imagem aqui do Demolidor do Bill Sienkiewicz, que não tem nada a ver, essa imagem tá aqui, que não foi publicado isso aqui na Super Aventuras Marvel. Agenda da época, calendáriozinho que eles colocavam e eu achava muito confuso esse calendário. Próxima edição, onde nós vamos falar sobre Amálgama, Cavaleiro das Trevas, visita do Greg Capullo ao Brasil. E no final o perfil do Mark Hamill, né, o eterno Luke Skywalker, que no tempo aqui estava famoso dublando o Coringa do Batman e fez uma história em quadrinhos publicada pela Dark Horse chamada Black Pearl, desse cara aí, que foi tido como herói, mas na verdade ele era o vilão da história. Propaganda da Comics, antes de ser a Comics com X no final, né? Não sei se é porque era Comics Mix e aí botaram só o X pra lá, né? Não faço ideia. Bonecas lindíssimas da Ginhei, que é do anime aí, e da Vampirella. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham achado interessante mais essa Wizard. Assim que for possível, eu trarei aí a número 8 pra gente conversar mais uma vez sobre as novidades dos anos 90, né? Aquelas velhidades. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!